Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Aquele que tiver a Bíblia. Cumprimentar também aos irmãos que estão nos acompanhando aí através da live. Que o Senhor seja aquele que nos instrua, nos ensine, nos exorte, nos repreenda, nos corrija nessa noite. Amém. Gálatas capítulo 5. Você coloca na NVT para mim, Cleito, por favor. Vou fazer aqui. Ler alguns versos. Diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, daquele que se deixar ser circuncidado, deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Até aí. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração, uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez sou grato pela essa oportunidade e só agradecer porque o Senhor tem demonstrado como é bondoso, misericordioso, tem nos sustentado, tem nos dado da tua misericórdia, sendo aquele que supre todas as coisas em nossas vidas. Então, obrigado por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome, para buscarmos a Tua presença, cultuarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos ajude, nos dando compreensão, entendimento, abrindo nosso entendimento, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, e essa palavra venha cair em boa terra. Que a gente venha estar com o coração, não com coração de pedra, mas com coração de carne, quebrantado diante do Senhor, para que essa palavra ela possa surtir efeito em nossas vidas e que a gente venha ser transformados e moldados por essa palavra maravilhosa, porque é o poder de Deus em nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de enfatizar algo que está nesse texto e que tem várias coisas a serem tratadas, mas uma coisa que eu gostaria de trazer a nossa compreensão aqui, para que a gente reflita, é que a gente precisa buscar sempre no Senhor e esperar nele, não de uma forma soberba, orgulhosa, de uma forma autoritária, de uma forma arrogante. Não, pelo contrário. Nós temos que sempre chegarmos quebrantados diante de Deus, sem justificativa, sem reivindicações de direitos, nada disso. O nosso papel é sempre chegar diante desse Deus grandioso que nós servimos, que dizemos que servimos, com coração humilde, simples, sem achar que somos merecedores ou que somos especiais, somos a menina dos olhos de Deus, como muitos acham isso, porque não somos.
Não somos os melhores, não somos porque estamos aqui reunidos, porque estamos aqui cultuando, saímos dos nossos lares, do nosso trabalho, alguns, para estar aqui, porque somos perfeitos, bons ou merecedores, porque não somos. A palavra de Deus, ela demonstra para nós que nós somos carentes e dependentes do Senhor. Somos miseráveis, injustos, indignos. Não é justiça, não é mérito nosso estarmos aqui. O mérito é de Cristo, que nos deu essa oportunidade que temos hoje. O interessante é que isso não é algo novo, é algo antigo, desde o princípio, desde a criação. Quando o homem perde a presença do Senhor, ele se afasta, ele tem essa tendência a sempre querer ser especial, de querer ser algo importante. Mas Deus não precisa de nós para nada, para realizar nada. Os seus feitos são realizados tudo para glorificar o nome dele. Então é interessante que no Deuteronômio capítulo 9, a partir do verso 4. Aqui tem um acontecimento, Moisés está dando uma instrução ao povo, mas a partir do 4 ele diz assim ao povo: depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, isso o quê? Dado a terra prometida, dado ao povo as promessas que ele tinha feito, o Senhor então depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. Isso é Deus falando para o povo dele. Não está falando para o ímpio. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Isso é Deus, através de Moisés, falando para o povo, falando para nós. Nós somos teimosos. O que nós adquirimos do Senhor não é porque merecemos, porque somos bons, porque fazemos, porque estamos cultuando, dando dízimo, somos participativos. Não é nada a ver com isso, irmãos. A obra de Deus não depende de nós para nada. É porque Ele é bom, porque Ele fez uma promessa e já está consumado. O que Cristo fez na cruz já selou. Está consumado, já foi feito. Nós apenas somos aquele que nos dispomos a obedecer a ordenanças que o Senhor nos deixou, servi-lo com alegria, estarmos dispostos, disponíveis, sermos não ociosos no reino de Deus, mas produtivos. É o nosso papel. E por quê? Porque somos bons, porque merecemos, porque somos especiais? Não. É porque o que Cristo fez por nós. A bondade e a misericórdia de Deus que nos alcançou, a mim, a você, todos nós que fomos alcançados por essa misericórdia. Então, se nós não entendermos isso, se nós tivermos essa mentalidade ainda, que é uma mentalidade pecaminosa, de acharmos que somos merecedores de alguma coisa, porque o que nós merecemos é o fogo do inferno. Mas Deus nos dá a misericórdia dele, porque se ele der o que a gente merece, acabou para todo mundo. Acabou para todo mundo. Então ele fala ao povo que vocês são teimosos. Vocês não obedecem a minha palavra. Quantos de nós somos teimosos, obedientes? Eu, você, todos nós. Basta nós fazermos um checklist do nosso dia. E aí a gente vai ticando lá e só um xizão lá. O meu, principalmente. E tudo é por graça. Efésios 2, põe por favor. Efésios 2 demonstra que é por graça, por misericórdia, por bondade. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência.
e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Se a gente está desobediente, meu irmão, quem está dominando nosso coração não é o Espírito Santo. De jeito nenhum. Continua. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça que vocês são salvos. Tem a ver com Ele. Não é o que eu faço, o que eu digo, nada. É Ele que nos sustenta, que nos traz até aqui, que nos... não estou com vontade de pregar. Não está mesmo, ninguém está. É o Espírito Santo que te impulsiona, que te incomoda a você se levantar lá, às vezes está no sofá, às vezes chegou do trabalho cansado. Todos nós trabalhamos o dia inteiro, acordamos cedo, uma carga exaustiva dentro do trabalho, muitos de um jeito ou de outro. Outros não trabalham numa empresa, mas no lar também. Mas não é pela nossa força. Não é a sua força. É Ele. Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Tem a ver com Ele. Cheio de amor e fidelidade. Misericórdia, compaixão e misericórdia. E onde nós vemos isso em Deus? De eternidade a eternidade. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O que nosso papel é o quê? Se posicionar. Está com luta. Todos nós temos. Está difícil. Todos nós encontramos dificuldade. Muralhas, intempéries, de vários tipos. Seja em que área for. Mas o nosso papel é se render a Ele, irmãos. Cair de joelhos. Porque Deus é misericordioso com nós. Compassivo. Nos trazer aqui hoje, não é porque você... por vontade própria. Não é. É o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. É Ele. Para quê? Para você ouvir uma palavra, ser confrontado, ser exortado. Porque isso é demonstração de bondade e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Todo o tempo, nos instruindo, exortando, apontando o caminho da verdade. Às vezes na empresa lá, vou conversar com alguém, fala alguma coisa, pum. Por quê? Porque é a bondade de Deus nas nossas vidas. É a bondade de Deus nas nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente nos rendermos a esse Deus. Cair de joelho. Entendeu? Entendendo que Ele é paciente. 2 Pedro, 2 Pedro 3, 9. Para finalizar. 2 Pedro 3, 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. É arrependimento, irmãos. Cai de joelhos e fala: Senhor, eu me rendo. Sem defesa, sem justificativas, desarmados. Eu me rendo. Porque o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Para que ninguém se perca, irmão. Para que ninguém seja destruído. Enquanto é tempo para nós. Enquanto é tempo para mim, para você. E qual que é o tempo? É hoje, é agora. Não é amanhã, não é daqui. Não. É agora. O tempo é agora. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.